Confira agora os 20 inacreditáveis animais que adotaram outros animais. Antes de começar o vídeo, quero te dizer que o vídeo de hoje será dividido em duas partes. Vou te mostrar incríveis 10 animais que adotaram outros e se você não quiser perder a parte 2, se inscreva já no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos lá! Orangotangos e tigres. Agora, por onde começamos? Bem, que tal com a história de um orangotango que decidiu que iria imitar alguns humanos, cuidando de alguns animais que normalmente nem chegaria perto? Isso ocorreu no Safari Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Durante uma alimentação típica feita por cuidadores humanos, um orangotango macho decidiu que faria o mesmo com um trio de filhotes de tigre. Mas os serviços do orangotango não acabaram aí. Ele pôde ser visto abraçando os minúsculos tigres e lutando com eles quase todos os dias, fazendo macacadas, você pode dizer. Agora você pode sentir que os tigres pensariam que seu novo mentor só é bom para as coisas básicas, e não é realmente grande coisa, mas eles realmente gostaram do novo superintendente. E ficaram mais do que felizes em brincar com ele, ganhar seus carinhos e fazer muitas outras coisas. Esse não é realmente o tipo de comportamento que você esperaria desses animais, e é honestamente meio curioso que bastou um ato de mimetismo, o orangotango em relação aos humanos, para formar um vínculo como este. Você poderia imaginar se outras espécies de primatas estivessem dispostas a fazer a mesma coisa com vários outros animais? Não estamos dizendo que vai acontecer, pois causaria uma mudança cataclísmica em todo o mundo, mas daria uma história muito boa antes. Tópico fofo. Quer duas histórias fofas pelo preço de uma? À esquerda, vemos um elefante que protegeu um leão depois que ele se separou de sua família. E no direito, um cervo que cuidou de um tigre depois que ele perdeu sua família em um terrível debandada. No caso da primeira imagem, o elefante foi capaz de reunir o leão com sua família depois de uma longa e árdua caminhada. No caso do veado e do tigre, a corça tornou-se algo como uma figura materna para o tigre, e eles foram inseparáveis desde então. Verdadeiramente adorável como sempre. Comente abaixo usando a hashtag Tópico Fofo e deixe-me saber o que você pensa em relação ao que você acabou de ver na tela. Cão e macaco. Agora aqui está uma história que definitivamente vai derreter seu coração. Infelizmente, outra razão pela qual certos animais silvestres precisam ser adotados por animais de estimação típicos se deve a algo que nós humanos fizemos. É o caso deste filhote de um macaco. Ele precisava de um novo cuidador, depois que pessoas envenenaram sua mãe. Por que disso? Bem, porque eles estavam, entre aspas, protegendo suas colheitas. Que digno, não é? Só que não. Então, quem viria para cuidar deste pobre jovem macaco? Um cachorro, dentre todos os outros. Mas não apenas um cachorro qualquer. Era uma cadela que já estava grávida. Pense sobre isso um momento. Ela já tem muito em sua mente em relação a tomar cuidado dos filhos que estão a caminho. Mas ela estava disposta a cuidar desse macaco também. Que dedicação! Um fotógrafo planejava inicialmente fotografar pássaros quando avistou o cachorro e o macaco juntos, dizendo que o bebê macaco parecia ter cerca de 10 dias quando os habitantes locais envenenaram sua mãe, alegando que ela estava destruindo suas colheitas. O infante sobreviveu e o cachorro passou a adotá-lo. O homem sentiu que a mãe viu um bebê que era pequeno e estava sozinho, sem ninguém para cuidar dele. E o instinto maternal entrou em ação e dando à cachorra a iniciativa de adotar o bebê pequeno, mesmo que fosse de uma espécie diferente. Este tipo de relacionamento é uma lição para todos os seres humanos que se tornaram egoístas, matando uns aos outros só porque é de outra cor ou religião. Como eu disse, é uma história que derrete o coração. Cão e filhote de leão.
Aqui está outro vídeo que mostra uma dura realidade do nosso mundo, mas não no caminho que você provavelmente suspeitaria. É verdade que os animais dão à luz a filhotes, mas isso não significa que esses jovens são aceitos pela mãe ou pelo pai. No caso de um filhote de leão em um zoológico no Sri Lanka, essa era a realidade, porque não muito tempo depois de nascer, a sua mãe iria rejeitá-lo e não iria cuidar dele. Se isso tivesse acontecido na vida selvagem, ele teria morrido de fome ou teria se tornado alimento de um predador. No entanto, como era um zoológico, eles tinham um plano reserva. Basicamente, eles decidiram tentar encontrar outra família para criá-lo e alimentá-lo. Neste caso, eles encontraram uma cadela que tinha acabado de dar à luz e poderia estar disposta a ajudar o filhote. A princípio, a mãe canina estava hesitante em permitir que o filhote entrasse para a família, mas depois de cerca de 5 ou 6 horas, a cadela mudou de ideia e tratou o filhote de leão como se fosse seu próprio bebê. Ela até lambeu e amou o filhote de leão mais do que seus outros bebês. Pelo que parece, aqui nós temos mais uma história de um encontro atípico. Neste caso, caninos e felinos se unindo para algo verdadeiramente espetacular. Afinal, devemos lembrar que essa cadelinha não precisava aceitar o filhote de leão. No entanto, ela assim o fez. O vídeo nos mostra que os instintos maternos de um animal assumem o controle e ajudam um pequeno necessitado. Macaco e cão. Antes eu lhe mostrei um cachorro que adotou um macaco que estava em necessidade. Mas agora eu vou virar isso ao contrário. Porque na Índia, um macaco encontrou algo que não esperava nas ruas da cidade que rondava: um filhote de cachorro. O animal silvestre pode ser visto pegando o cachorro preto e marrom e carregando-o através das ruas, antes de parar, pois as pessoas se reuniram para observar a visão incomum. E de fato era incomum, porque o macaco estava tentando carregar o cachorro nos braços, como se fosse um filhote. Felizmente, as pessoas não apenas pararam e olharam, deram-lhes atenção e comida. Um pequeno preço a pagar pelo entretenimento que foi trazido a eles. Tão fascinante quanto as fotos e as testemunhas oculares mostrariam, é que o macaco não perdeu nenhuma função motora ao carregar o cachorro em seu colo. Com isso, quero dizer que o macaco poderia carregar o cachorro em seus braços dianteiros e ainda assim pular, subir nas coisas e mover-se rapidamente. O ponto-chave para observarmos é quando ele parava de andar. O macaco muitas vezes se debruçava sobre o cachorro para garantir que ninguém tentasse chegar perto ou tocasse nele. Vamos então nos perguntar o porquê. Por que o macaco sentiu essa vontade, ou até mesmo a necessidade de ir até aquele cachorrinho e protegê-lo? Foi instinto? Foi compaixão? Foi algo que era quase natural de se fazer? Bem, provavelmente nunca saberemos, mas por enquanto você pode discutir isso nos comentários abaixo. Dálmata e cordeiro. Graças à Disney, quando você ouve algo sobre dálmatas, você provavelmente pensa em 101 ou 102 animais fofos e adoráveis, que são cheios de manchas e vida. E agora você pensa ainda mais sobre a mulher que tentou tirar sua pele apenas para transformá-los em casacos. Muito obrigado, Cruella. Só que não. E enquanto é justo dizer que nem todos os dálmatas são tão legais, nós sabemos de um que foi acima e além de ser apenas um cão para ajudar um animal necessitado. Para uma certa dálmata chamada Zoe, ela encontrou o filho adotivo perfeito na forma de um cordeiro manchado. É isso mesmo que eu disse, um cordeiro malhado. Vai ficar tudo muito claro para você do porquê o cordeiro está sendo acolhido pelo cão. Ele tem pintas em preto e branco. A dálmata Zoe tornou-se ferozmente protetora do cordeiro recém-nascido, sendo esta regularmente lambendo e limpando seu filho adotivo com muito carinho. Ele tem pintas, como seu dono explica, e são manchas pretas em uma pelagem de base branca, igual ao dálmata. Uma fêmea que não tem filhotes. Ela é vista limpando, lambendo e cuidando do filhote enquanto tenta trazê-lo até suas mamas. Então, de muitas maneiras, isso é um encontro que foi feito no paraíso animal. Uma mamãe canina que não teve filhotes com cordeiro, que é tudo menos comum. Olha, nem mesmo a Disney poderia ter pensado nisso. É claro que eles fizeram um papagaio pensar que era um retriever em 102 dálmatas. Bem,
Vamos ao próximo: tigre e leitões. Há certas criaturas que você poderia juntar e dizer, sim, isso vai funcionar como um par estranho. Mas se você dizer que um tigre poderia criar alguns leitões, sua reação imediata seria, não seria uma receita imediata para alguém ser comido? Ainda assim, na Tailândia, isso aparentemente não é o caso, porque lá, pelo jeito, é comum que as tigresas permitam que os leitões jovens se amamentem neles. É estranho, mas aparentemente realmente acontece. Nos disseram que isso também levou a um incidente muito original que ocorreu em um zoológico na Califórnia, onde uma mãe tigre havia perdido sua ninhada de filhotes e foi literalmente enganada para adotar um conjunto de leitões. Mas como eles enganaram a tigresa? Bem, eles vestiram os leitões em roupas de tigre. Eu não estou brincando, não se pode inventar algo assim. Eles realmente fizeram isso. Agora eu não disse que era um bom truque? Mas claramente funcionou porque as fotos e filmagens são 100% reais. E eles realmente mostram um tigre ajudando a criar os leitões em vez de, você sabe, comê-los. Há muito o que processar nisto, e não surpreendentemente há algumas pessoas que não se divertem com isso tudo. Havia até alguns grupos de ativismo animal que disseram que estavam fazendo esse tipo de coisa como manobra para ganhar publicidade para o estabelecimento. Isso é algo que não se pode negar. Isso traria pessoas ao zoológico, só para vê-los com seus próprios olhos. Eu não vou discutir nenhuma ética animal aqui, mas forçado ou não, você não pode negar que a mãe tigre parece perfeitamente bem com sua nova ninhada de filhotes. Gato e esquilos. Quando você ouve a frase gatos e roedores, você geralmente imagina um gato tentando comê-los, sendo um bom auxiliar em uma infestação de roedores. Ou você pensa em Tom e Jerry, e como aquele desenho seria violento para qualquer criança moderna. Eu gostava bastante, na verdade. Independentemente, a ideia de um gato ajudando um roedor fora dos desenhos animados é um pouco difícil de conceber. Ainda assim, é exatamente o que aconteceu com Pusha. Ela é uma gata que vive na Criméria e um dia encontrou algo que definitivamente não tinha planejado: 4 esquilos bebês que tinham sido abandonados por sua mãe. Normalmente isso seria considerado um alimento perfeito para o gato. No entanto, não foi um cenário típico, nem de longe. A gata decidiu cuidar deles e Pusha até deixou os esquilos beberem seu leite, como se fossem seus próprios gatinhos. Além disso, os esquilos não pareciam se importar em estarem sendo cuidados por um gato, provavelmente porque eles de fato não se importavam e sabiam que se precisassem de alguém para cuidar deles naquele momento, ela faria. Mas mesmo quando eles cresceram e ficaram mais velhos, o relacionamento não diminuiu. Na verdade, havia muitas provas de que os esquilos ficariam mais do que felizes em brincar com sua nova mãe e o gato estava mais do que feliz em ensiná-los, até mesmo fornecendo disciplina se eles saíssem da linha. Se um predador pode se tornar uma mãe tão facilmente, faz você se perguntar por que algumas outras espécies têm problemas aceitando um ao outro. Golfinho e baleias. Em contraste com o que acabei de mostrar, às vezes há criaturas que você pode totalmente acreditar que faria coisas como adotar um animal que não é da sua espécie, pois são bem conhecidas por serem gentis e amorosos e tendem a se dar muito bem com os outros. Um ótimo exemplo disso são as baleias. A maioria delas se dão bem com outras espécies que não representam perigo. Então, quando um golfinho estava precisando de ajuda, um bando de baleias viria em socorro. Pesquisadores na Alemanha estavam estudando as baleias quando encontraram o improvável: golfinhos nadando com elas. Aparentemente, o golfinho deformado foi rejeitado por sua própria espécie e as cachalotes provavelmente se sentiram mal por isso. Mas por que exatamente o golfinho foi abandonado? Bem, aparentemente, teve uma deformação na coluna que o tornou um nadador lento, o que no reino dos golfinhos é uma maneira fácil de ficar para trás. No entanto, as baleias não são as mais rápidas criaturas. Logo, eram aparentemente mais do que capazes de ficar com ele. A ironia em tudo isso, porém, é que as cachalotes às vezes são um pouco mais agressivas e tendem a afastar outras espécies, mas ainda assim, quando elas viram este golfinho, não hesitaram em adotá-lo.
Às vezes, quando você vê alguém em necessidade, você simplesmente não pode deixar de ajudar. Tartaruga e hipopótamo. Agora esse é um encontro que eu definitivamente preciso ver de perto. Porque as tartarugas são lentas, fortemente protegidas por seus cascos e podem viver para sempre. Eu já falei que elas são lentas? Os hipopótamos, entretanto, são criaturas brutais e territorialistas que podem se enfurecer contra tudo em seu caminho, matando qualquer coisa à sua vista. Se eles quisessem, suas mandíbulas poderiam facilmente quebrar uma tartaruga pela metade. Mas, de alguma forma, um adotou o outro e, neste caso, foi a tartaruga que adotou o hipopótamo. Em que mundo estou vivendo? Vou te dizer em que mundo é. Aquele onde uma coincidência e um desastre colidiram e, neste caso, o jovem hipopótamo chamado Owen seria arrastado por um tsunami e jogado na costa, onde foi levado para um zoológico e então uma tartaruga muito velha decidiu vigiá-lo. Sem dúvida, estar separado de sua mãe depois de ser varrido por um tsunami colocou muito estresse e trauma no jovem hipopótamo. Então ele procurou por uma mãe substituta e a encontrou na tartaruga. Hoje em dia eles nadam juntos, comem juntos e até dormem juntos. O hipopótamo segue a tartaruga exatamente do jeito que seguiria sua mãe. Se alguém se aproximar da tartaruga, o hipopótamo fica agressivo, como se estivesse protegendo sua mãe biológica. E aí, o que achou da primeira parte desta lista? Muito fofa, não é? Fique alerta que logo vamos trazer mais para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, tchau!